Gênero. Menino veste azul e menina veste rosa. Tô eu aqui de novo para fazer mais um vídeo que é falar sobre gêneros, a questão do gênero, o uso do artigo e as inflexões de gênero. O que é uma inflexão de gênero? A inflexão de gênero é quando você tem a palavra aluno ou professor e aí você acrescenta, eu não sei se eles chamam, eu esqueci a terminologia, mas eles acrescentam uma letrinha para modificar de aluno para aluna, né? Então essa foi uma inflexão de gênero, modificou o gênero. Professor, você acrescenta um A, né? Virou professora. Então foi uma inflexão, flexionou o gênero da palavra. Se referia a um homem, aluno, professor, e agora se refere ao elemento feminino. Uma inflexão de número seria o S. O S, quando você tem a palavra casa, você acrescenta o S e você virou casas, certo? O sentido é o mesmo, muda só o gênero. Enfim, mas o que é que tem de interessante sobre isso? É que outro dia a gente estava falando de Pablo Vittar no Uber. Eu e minha prima. E minha prima Giovana. Aí a moça disse, não tenho nada contra a motorista, que era uma mulher, ela não tenho nada contra Pablo Vittar. Mas eu acho horrível que as pessoas assassinem a língua portuguesa colocando o artigo a, né? Quando se refere a uma mulher, a gente fala a mulher, homem ou homem, né? Se for o artigo feminino para se referir a um homem, que é Pablo. Então, a Pablo Vittar. Aí eu, né, virei os olhos duas vezes. Aí disse, não, mas na realidade existe sim o padrão. O padrão diz que a gente coloca o artigo e a inflexão de gênero a, né, quando você vai se referir ao feminino. E o masculino o, não sei se pode, não é uma inflexão exatamente, mas no aluno já tem lá o o, né, seria o padrão, o início seria... isso é a regra padrão, mas a língua é algo vivo. A língua, existem as gramáticas que descrevem o que é, assim, geralmente o que está na gramática padrão, do dialeto padrão de um país, né, de um povo, e aquilo é considerado correto, mas a língua, ela sendo viva, ela também se molda à realidade das pessoas. Você se relaciona à realidade das pessoas no coletivo e se relaciona à realidade individual. Então, no momento que a gente fala de Pablo Vittar, como ele se traveste, ele faz a performance como a cantora, né, Pablo, e o quê, né? Então, a gente fala a Pablo. E aí vem no assunto interessante, como é que acontece como assunto, eu estou sempre navegando entre esses assuntos, inglês e assuntos LGBT, tem algo, o assunto do gênero casa os dois. Por quê? Em português a gente faz isso. Isso é minha prima Giovana, eu lembrei de de uma coisa que ela me falava quando eu era pirralho, que tinha uma professora que ela não aceitava, tinha um menino, que é chamada criança viada, né? Uma criança que ele era um rapazinho, mas ele queria ser chamada de bonita. Ai, você é esforçada. Queria que se usasse as expressões, o adjetivo, com a inflexão de gênero para o feminino, porque ele se achava uma mulher. Aí a professora não aceitava, dizia que isso é errado. Isso é motivo de problema, já aconteceu nos Estados Unidos. Um professor se recusou a usar sabe, chamar o menino de she, que she é ela, né? E ele foi demitido por questões, eu não sei, não chegaram a acordo. O menino queria ser chamado de she, de ela, e ele não queria, porque isso agredia, acho que a fé dele, enfim, a própria gramática dele. O que acontece? A língua, sendo viva, ela também obedece seja lá, as individualidades ou loucura, como você queira, das pessoas. Então, se eu me enxergasse como uma mulher e quisesse que as pessoas me chamassem pelo artigo feminino,
Isso fazia parte eu estaria, digamos, deformando a língua para mim. A língua me serve, eu não sou escravo, eu não devo ser escravo da língua. A gente é sim escravo, a gente tem que se adequar ao padrão quando você está prestando concurso, quando você está em certos ambientes que você deve falar o padrão. Isso é regra, dá muito assunto para manga, mas a base aqui que eu queria deixar claro é a questão da língua se modificar, ela servir ao nosso propósito, certo? Então, quando as pessoas, você vai ver homens que se acham femininos, eles querem ser tratados com adjetivos que reflitam o gênero feminino. Então, ela se chama de bonita. A bicha é bonita, segundo, ela Mesma coisa for para mulher, eu não sei, eu nunca vi, né, a mulher usando. Isso talvez seja menos comum, mas talvez elas também gostem, né? As meninas que se acham mais homens. E aí isso também acontece no inglês, certo? Então, a base aqui desse vídeo era falar que a língua, ela se modifica, ela também serve, digamos, você também deforma, você foge do padrão, né? Você, de acordo com as suas individualidades. É isso, então, a questão da a Pablo Vittar, ou também, enfim, é usado em diversas situações, até questão de humor também, né? Quando o homem insulta outro para tipo assim, provocar, e pode usar um artigo feminino, a senhora hoje, um artigo, né, o pronome de tratamento, a senhora. Eu brinco muito com meus amigos. Quando eu tô com meus amigos, eu uso muito essa linguagem. Por quê? Para mim é uma brincadeira, é mais divertido falar assim com ele, né? As amigas, para falar a verdade. Amigas, né? É assim que a gente usa. A gente não se trata. Normalmente a gente conversa normal, ninguém usa esse tipo de linguagem. A gente não chama. Mas na hora da brincadeira, na hora que a gente sai para festa mais animado, tá mais feliz, a gente fica com essas, digamos, né, com essa linguagem mais informal. A verdade é essa, seria mais informal. Como isso acontece em inglês? Acontece também. Eu vou explicar em outro vídeo, porque esse seria muito longo para abordar como isso acontece na língua inglesa, certo? Visto que na língua inglesa não existe diferença entre, por exemplo, student, né? Como aqui também em português, estudante homem, estudante mulher. Então, em inglês, student não tem o feminino e o masculino, né? Student vale para os dois. Teacher vale para os dois. Então, muitos substantivos, simplesmente, eles valem para os dois. Doctor, homem, doctor, mulher, certo? Artigo também, the. The serve para o ou a. Então, a Pablo não tem, a palavra é the Pablo e the Pablo, e acabou-se. E aí, como é que isso acontece? Isso acontece no inglês, do mesmo jeito que acontece. Também é uma deformação da língua também, mas eu vou contar em outro vídeo, ok? Thank you!